ousadia, Pai, com a tua sabedoria, Senhor. Que Ele venha falar aquilo, Senhor, com o teu Santo Espírito, colocar no seu coração, Pai Celestial. Usa o teu Filho, Jesus, com a tua autoridade, com o teu poder e com a tua glória, Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, o versículo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Os irmãos localizam o livro, estejam dando a gratidão a Deus e disponibilizar essa oportunidade de estarmos aqui. Os irmãos aqui vindo do canal de bênção para que possam estar aqui. A este ciclo de oração abençoado, Deus possa ser louvado pelas nossas vidas. Quantos encontraram o livro de 1 Samuel? Amém? Está escrito no versículo de número 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz, porque Eli a teve por embriagada. Amém? Poder sentar. Esse texto bíblico, ele me chama muito a atenção, porque ele enfatiza a vida de uma mulher de oração. Não porque outrora ela viesse ter decidido ser uma mulher de oração, mas as circunstâncias que o Senhor a fez passar tornaram ela uma mulher de oração. Ana entendeu que as respostas das suas perguntas só poderiam ser encontradas em um único lugar. E esse lugar, se na época dela existisse, como não existia, mas na nossa época existe, se esse lugar que ela fosse procurar respostas dela, não seria no Facebook, não seria no WhatsApp, não seria no Instagram, não seria no Google, mas ela entendeu que as respostas das perguntas dela estavam na presença de Deus. A Bíblia vem nos dizer que Ana, ela era, ou Deus a fez ser, uma mulher estéril. E na cultura judaica, a mulher ela tinha o seu valor, se ela desse filhos ou não. Se ela desse filhos, ela era tida por abençoada. E detalhe, a bênção maior viria sobre a vida da mulher se ela desse um filho varão, porque eles esperavam a vinda do Messias. Se ela desse um filho varão, ela era quase que louvada, mas se fosse uma filha mulher, ela era quase que rejeitada. A cultura judaica é um tanto que machista, tendo em vista que quando era um filho varão que nascia, apenas 8 dias era o estado de impureza daquela mulher. Se fosse uma filha mulher, era quase 40 dias o estado de impureza, o estado de purificação. E a Bíblia vem nos dizer que Deus fez Ana estéril, de forma que a madre dela estava fechada, ela não podia conceber filhos. Mas de ano em ano, o marido de Ana subia em Jerusalém, onde estava edificado o templo do Senhor, e sacrificava perante ele, sacrificava perante o Senhor. E todos os anos que Ana subia com seu marido, ela clamava a Deus, ela orava ao Senhor, ela fazia sua petição a Deus, tendo em vista que ela via que Deus poderia resolver o seu problema. A mulher que não dava filhos na época de Ana, ela era tida por amaldiçoada. A Bíblia vem nos dizer que Ana clamava ano após ano, quando ela subia a orar ao Senhor, subia a sacrificar ao Senhor. E o que me chama a atenção é que a petição de Ana não foi atendida por Deus. E o que acontecia no redor de Ana era o seguinte, que a sua concorrente, a outra esposa de seu marido, ela perseguia a vida de Ana, fazia questão de entristecer a vida de Ana por causa da sua condição atual. E cada vez que Ana se entristecia, ela se aproximava mais de Deus, ela clamava mais a Deus, ela continuava perseverando em oração na presença de Deus, porque ela sabia e tinha convicção
Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a Ana perseverou em oração. Eu quero que você tenha ciência do que Ana estava vivendo e o período que eles estavam vivendo. O povo de Israel precisava de um milagre da parte de Deus, porque o sumo sacerdote Eli estava velho e farto de dias, e quem assumiu o sacerdócio da casa do Senhor foram seus filhos, Ofni e Finéias. E esses homens e esses jovens, eles eram filhos de Belial, porque não tinham compromisso com Deus. Eles profanaram o templo do Senhor, eles trouxeram uma abominação para dentro da casa de Deus, e o Senhor não falava da casa de Eli. E a Bíblia vai nos dizer que foi por intermédio de Ana que Deus trouxe livramento a Israel. A Bíblia Sagrada diz que quando Ana perseverava em oração, clamando ao Senhor após ter feito um voto com Deus, Eli fez atenção na oração de Ana, porque ela parou de falar para o homem ouvir, ela parou de clamar em alta voz. Após voltar com o Senhor, ela começou a orar dentro do seu coração, as lágrimas correndo pelo rosto, sem voz sair de sua boca, mas as palavras estavam saindo de dentro do seu coração. Deus quer falar conosco nessa manhã bem clara e é simples. Quando nós pararmos de clamar para o homem ouvir, o céu vai ouvir a nossa petição. Quando nós colocarmos o nosso coração em nossas orações, o céu vai se levantar em nosso favor. Quando Ana parou de clamar para o homem ouvir, a Bíblia diz que Eli fez atenção em sua boca. Oh, glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que por intermédio de Ana, queridos, após uma palavra direcionada do homem de Deus, o Senhor concedeu a petição de Ana, abriu a sua madre. E qual foi a petição de Ana? O voto que ela fez com o Senhor foi esse: Senhor, se atentamente tu ouvires a minha voz e de mim não te esqueceres, mas da sua serva se lembrares e deres a sua serva um filho varão, eu te darei para servir na tua casa por todos os dias da sua vida. Sabe qual foi a oração de Ana durante anos e anos? Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Mas quando Ana mudou a base de sua oração, o céu começou a inclinar ao ouvido dele a oração de Ana. Porque o que move o coração de Deus não é aquilo que você quer para a sua vida, mas é aquilo que você pode ofertar a Deus quando Deus quer aquilo que você precisa. Eu vou repetir: o que move o coração de Deus não é a sua petição sobre aquilo que você precisa, mas aquilo que você está disposta a ofertar a Deus quando o céu conceder o que você precisa. O Senhor fechou a madre de Ana para torná-la uma mulher de oração, para ser exemplo de vida, mas muito mais do que isso, Deus ia operar um milagre através da vida de Ana. Eu vou repetir: as pessoas viam Ana como uma mulher amaldiçoada porque não podia conceber filhos, mas Deus iria operar um milagre através da vida daquele que a mulher, que os homens diziam que ela era amaldiçoada, que não podia conceber, e foi através dela que se levantou em Israel o maior dos profetas que Deus havia levantado. Sabe o que Deus quer falar conosco na manhã desse dia? É por ser intermédio que Deus quer fazer um grande milagre que vai abalar a comunidade de Maurícia. Eu vou repetir porque parece que as irmãs não entendem o que Deus está falando. É por ser intermédio, é através da sua vida que Deus quer fazer um grande milagre aqui nesta comunidade, que vai fazer Maurícia tremer, ser abalado. Quem sabe não é por ser intermédio que Deus quer usar a sua vida para fechar os bares, para acabar com o mundanismo, para quebrar as obras de magia negra, para que haja libertação no meio de lares, para que vidas venham a ser alcançadas por reino. Eu não sei se você está pegando isso aqui, mas eu estou profetizando no nome de Jesus. Então levanta essa mão santa para receber. Vai haver libertação na tua família,
porque ele não ouvia mais o clamor de Ana, ele era: dá meu filho. Ele reparou que ela orava, mas não saía a palavra de sua boca, que teve ela por embriagada. Oh, aleluia. Sabe o que isso significa? Quando nós pararmos de clamar para o homem ouvir, e quando Deus ouvir o nosso clamor, as pessoas vão pensar que nós estamos embriagados. O que é uma pessoa embriagada? É uma pessoa que está fora de si. É uma pessoa que parece que perdeu a noção. E as pessoas vão pensar que nós perdemos a noção, parece que estamos fora de nós. Mas é aí que nós estamos no foco, no propósito. É que nós estamos na direção. O segredo para obtermos a vitória é aquilo que nós estamos dispostos a ofertar a Deus. Deus queria que Ana viesse estar no propósito dele, no centro do propósito dele. E qual é o propósito de Deus? Através da vida de Ana, levantar um grande profeta em Israel. Porque Ana disse: se tu me deres, eu te darei. Esse é o segredo. Qual é o segredo da oração, irmãos? Não é me levanta para mostrar que eu estou de pé. Não é me usa para mostrar que o Senhor me usa. Não é me enche para mostrar que eu estou cheio. É me levanta para levantar quem está caído. É me usa para buscar quem está perdido. É me enche para levantar quem está caído. Quando nós mudarmos a base da nossa oração, o Senhor vai atender a nossa petição. É aquilo que você está disposto a dar a Deus quando Ele considera aquilo que você precisa. Segredo para a vitória é ofertar a Deus o nosso melhor. É dar a Deus aquilo que Ele quer que nós venhamos dar a Ele. Outro segredo é perseverar. E o que é perseverar, irmãos? É continuar seguindo em frente, independente das adversidades, independente das dificuldades. É continuar. Ana perseverou durante anos. Ana perseverou durante circunstâncias difíceis. As pessoas falando que ela era amaldiçoada, sua concorrente jogando em rosto que ela não podia gerar filhos. Mas Ana perseverou na presença de Deus. Finalizando minha oportunidade, persevere na presença de Deus. E você vai ver o poder que existe na oração. A oração, ela desfaz cadeias. A oração, ela quebra correntes. A oração, ela abre portas. A oração liberta vidas. A oração nos aproxima de Deus. A oração faz com que nós venhamos ser conhecidos no céu e na terra. Então persevere em oração. Amém, queridos? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome